Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao último vídeo desse projeto de realização do estágio obrigatório supervisionado híbrido por extensão. Por extensão, porque estamos enfrentando uma pandemia e essa foi uma forma que a universidade encontrou de nós, acadêmicos, oferecermos o conteúdo relevante para a comunidade. Por isso eu decidi falar sobre educação e cidadania. Esse é o 12º vídeo que nós estamos falando sobre esse tema. Se você ainda não conferiu os outros vídeos, você pode entrar na minha página, acessar e voltar lá no primeiro vídeo e com certeza você vai encontrar alguma informação, algum conceito, algum conhecimento, algum conselho que pode enriquecer na sua vida. E se você também tiver algum conselho, algum conceito, alguma informação que possa me acrescentar em torno desse tema, fique à vontade para interagir, para concordar, para discordar. Meu objetivo aqui não é fechar conhecimento, pelo contrário, é abrir a mente, expandir o olhar para que nós possamos refletir. A intenção é que lancemos o olhar sobre esse tema numa postura reflexiva e que também possamos adicionar à nossa vida ações práticas diárias para contribuir com a nossa qualidade de vida e com a qualidade de vida das pessoas que estão ao nosso redor. No 7º vídeo, eu fiz um resumo mais ou menos dos temas abordados do 1º ao 6º vídeo. No 7º e no 8º vídeo, eu abordei mais especificamente educação e cidadania. No 9º vídeo, eu falei sobre cidadania e a política. Eu recomendo esse vídeo, um dos meus favoritos, porque talvez também tenha sido algo que me chamou muita atenção, da qual anteriormente eu não tinha me atentado. Portanto, falar de cidadania também é falar de política. No 10º vídeo, eu falei sobre cidadania na escola. No 11º vídeo, eu fiz uma entrevista com um professor de música, falando a importância da música na educação e também se utilizando da música como ferramenta para a formação cidadã. E agora, no último vídeo, nós vamos falar sobre a importância da formação do professor. Eu estou entrevistando nesse vídeo uma das tutoras do meu polo. Na verdade, foi a minha primeira tutora. Posteriormente, eu mudei para um polo mais próximo, então eu passei por outros tutores no próximo mais perto da minha casa. E posteriormente, os polos se unificaram, ficando numa localização também mais próxima, que contemplando, os alunos, enfim. E quando o polo foi unificado novamente, que juntou o polo da Asa Sul com o polo da Asa Norte, a tutora que me orientou lá no início, quando eu ingressei em licenciatura em pedagogia, ela voltou para ser a minha orientadora. Então, a minha formação foi um pouco mais longa do que deveria ser, porque eu acabei passando por alguns problemas pessoais, acabei engravidando, tive uma filha, foi uma série de adaptações. Vocês puderam ver que ela tá com 2 aninhos, ela teve algumas participações nos vídeos, aí ou aparecendo a voz dela no vídeo anterior, no 11º vídeo, ela acabou aparecendo também, porque ela estava dormindo enquanto eu gravava, ela acordou e, claro, eu precisei dar atenção para ela e precisava concluir a entrevista, concluir o vídeo. Portanto, ela acabou aparecendo aqui, participando também. Ou seja, enfim,
Então, a tutora Ivana, ela acompanhou assim um pouco da minha trajetória e você vai poder ver aí, ela até emocionada, talvez ela esteja emocionada porque finalmente eu estou concluindo o meu curso, finalmente estou prestes a me formar em pedagogia. Então, eu tenho muita alegria de poder entrevistá-la, porque ela me acompanhou na boa parte desses anos durante a minha formação acadêmica e ela vai compartilhar. Ela tem experiência na formação de professores e ela vai compartilhar alguns conselhos fundamentais, indispensáveis para a nossa formação. No último vídeo, com a experiência do professor Marcos, nós também pudemos extrair muitas lições assim excepcionais, enriquecedoras, inspiradoras e orientadoras na nossa prática pedagógica. E hoje eu quero finalizar também com a Ivana trazendo essas orientações. O primeiro vídeo foi com uma das tutoras, a Gleciane, e eu encerro esse vídeo, essa série de vídeos, esse último vídeo do projeto de estágio com a tutora Ivana também, que acompanhou boa parte do meu processo de formação acadêmica. E eu espero que as lições que ela possa compartilhar possa enriquecer a sua vida também. Vamos lá? Ivana, muito obrigada por aceitar esse convite, por reservar um tempinho da sua agenda aí para mim. Eu tenho uma alegria muito grande em te chamar de minha tutora. Eu lembro que lá em 2016, quando eu me inscrevi, aqui em Brasília o polo ficava na Asa Norte, no final da Asa Norte, não é? E eu que moro no Guará, ficava um pouco distante para mim, mas eu fazia essa viagem e eu lembro, né, de você do mesmo jeito, essa mesma alegria, essa mesma acessibilidade que você sempre teve, essa mesma disposição de, às vezes, educação à distância, a gente chega a ser meio assustado, né, cheio de dúvidas, e você sempre muito para cima, incentivando todo mundo, e sempre muito... Não dá certo isso. E hoje, finalizando meu último estágio, caminhando aí para a apresentação do TCC, para conseguir o diploma finalmente, eu consigo olhar para a história e ver que você permanece a mesma pessoa, mesmo jeito, mesma alegria e mesma disposição de sempre. Eu quero te agradecer por isso e dizer que é um orgulho muito grande, viu, de ter na minha vida uma tutora, uma profissional como você. E eu vou deixar que você se apresente. Fale que você eu agradeço. Formação, quanto tempo de trabalho, sua experiência de trabalho. Educação é isso, né? É amor, é paixão. Linda, maravilhosa. Assim, eu me chamo Ivana, psicopedagogia, e fazendo agora um curso de neuropsicopedagogia. Eu atuo na área da educação desde que eu ingressei na faculdade. Eu ingressei em 2006, 2006, e entrei já como auxiliar de sala, depois fui para professora regente, trabalhei com coordenação, e agora estou aqui, trabalhando na Uninter, né? Já são 6 anos aqui dentro da casa e trabalhando com muito amor e muita alegria, vendo esse progresso de vocês, ajudando na formação de novos profissionais aí para a área. E eu fico extremamente emocionada e feliz mesmo, porque é alegria mesmo de ver que a gente vai colocar no mercado pessoas completamente preparadas e capacitadas para essa nova juventude que está entrando aí. Porque não é fácil ensinar, não é fácil. E essa turminha que a gente está se formando, né, que são as séries iniciais, a educação infantil e séries iniciais, são a base da educação e da sociedade. Então, é muita alegria e muita gratidão que eu tenho de poder ser parte dessa formação.
fico muito agradecida que eu aprendo com vocês. Vocês não têm ideia do tanto que eu aprendo com vocês. Todo dia, então, vocês me trazem, todos os alunos que eu tenho, que eu venho acompanhando, cada um me ensina uma coisa. Eu falo, opa, preciso melhorar nisso, preciso. Então, assim, é constante aprendizado, com constante reciclagem. E vocês eu sou assim porque vocês me deixam assim. E essa vontade de ensinar, essa vontade de trazer sempre alguma coisa para vocês é porque vocês me motivam. Então, é aluno que motiva professor, não é professor que motiva aluno. Então, vocês são a minha engrenagem. Eu fico muito agradecida de participar desses momentos. É muito interessante, né? Essa profissão não tem um produto assim, material, palpável, né? Que a gente possa falar, eu sou marceneiro, fiz uma mesa, tá aqui o meu trabalho, a mesa é o meu trabalho. Agora, a gente que trabalha na área da educação, é quando realmente a gente vê a prática no dia a dia, né? O resultado das ações que a gente produz é que faz valer a pena e nos dá ainda mais gás, né, como você disse, para continuar. Ivana, hoje você está só na Uninter, atuando só na Uninter? Sim, hoje, há 6 anos, eu atuo somente na Uninter. A nossa instituição hoje aqui, ela é na modalidade à distância, tem alguns cursos semipresenciais também, certo? Sim, sim. A gente tem os cursos na área da educação, na área da saúde, que são sempre presenciais. A educação tem algumas atividades que são realizadas presencialmente, né? Mas, dada esse período da pandemia, nós evitamos e temos feito por videochamada, né? Então, assim, os cursos que têm atuação presencial, que precisam vir pelo menos uma vez aqui na instituição, são da área de educação e da área da saúde. O restante, os demais, todos EAD. A pandemia, ela pegou todo mundo de surpresa, né? Independente da área profissional. Mas a educação em si, que geralmente acontece com essa transmissão de conteúdo direto, talvez tenha sofrido bastante. Mas a nossa escola em si, como já tem toda essa plataforma, tudo que é voltado, inclusive, é uma das melhores, né? Eu não sei se ainda continua com a maior nota no ENAD, então, é muito orgulho da minha instituição, não é puxando sardinha aqui, não é rasgação de seda, mas realmente eu passei já por outra instituição à distância, quando eu estava morando em Minas. Então, eu tenho assim, uma noção de comparar, sabe, as instituições. Então, eu tenho, enfim, todo o recurso, é tudo formado assim, para qualidade, a educação oferecida com qualidade de forma virtual. Mas mesmo assim, por exemplo, eu ainda realizava trabalhos no polo, a realização de provas era no polo. Então, esse cenário exigiu uma readaptação para ser uma educação realmente virtual. Então, talvez a nossa instituição não tenha sofrido tanto, mas mesmo assim, você acha que ainda tivemos alguns desafios nesse cenário de pandemia? Ah, sim, claro, porque assim, a turma que trabalha com educação, muitos dos professores já que atuam na área estão fazendo pedagogia para poder ter o diploma como pedagogos, né, porque é uma exigência aqui do DF, e muitos têm uma dificuldade gigantesca em trabalhar com a tecnologia. Você vê, agora mesmo eu tive uma dificuldadezinha, mas assim, a gente vem percebendo que a tecnologia cada vez mais vai ser necessária, inclusive dentro da sala de aula, né, quando a gente acabar tudo isso. Eu percebi que durante esse período, no período mais crítico da pandemia, a gente fez algumas lives, a gente fez alguns encontros, e ainda assim muitas pessoas tiveram muita dificuldade em acessar o link e não sabia como. Às vezes era uma coisa que nem precisava baixar
né, algum aplicativo, era só clicar naquele link e as pessoas não sabiam. Então, assim, ainda assim, a gente precisa trabalhar nessa questão. Eu acredito que dentro do curso, né, a educação de novas tecnologias vai ser necessária a gente inserir dentro da grade por conta disso, da necessidade dos professores trabalharem com isso. Foi interessante até a sua pergunta, porque eu me lembro que quando eu iniciei a faculdade, em 2006, eu tive essa matéria, novas tecnologias dentro da educação. E eu não sabia ligar um computador. Falei, poxa, valeu a pena. Claro que muita coisa, né, mudou, muita coisa evoluiu, e com isso a gente vai evoluindo. Mas, assim, a gente enfrentou ainda algumas, e enfrenta, ainda tem gente que ainda está meio atrapalhado nessa pandemia. Eu tive um estágio de EJA, Jovens e Adultos, que eu realizei na escola pública. E você acredita que eu tive a sorte do meu último dia de prática ali presencial? Eu cheguei em casa, Jovens e Adultos acontecia à noite, né? Então, eu voltei para casa e saiu, foi dia 11 de março, saiu o decreto do Ibanez fechando as instituições, né? Por medida, ainda não estava o ápice da pandemia, mas de uma forma preventiva ele já fechou. Então, eu ainda peguei, assim, o último dia que eu consegui, graças a Deus, consegui fazer essa prática. Mas, posteriormente, para continuar, né, a conclusão do estágio, eu precisei acessar a professora para fazer a entrevista, colher as informações ainda que faltavam, né, com máscara, com todos os cuidados, mas não mais na escola. A escola Carol, é tá só falhando. funcionando com... E tá pausando e Oi. eu não ouvi tudo. Não consegui ouvir? Não sei se é a minha internet aqui, deixa eu dar uma Ele olhadinha, peraí. pausou e eu não ouvi. Né? Melhorou agora? Eu ouvi você dizer, melhorou. Eu ouvi você dizer que você teve a sua última atividade antes do decreto, né? Isso. E depois você teve a sorte de? Depois eu, posteriormente, com máscara, com banhada em álcool em gel, eu fui até a casa da professora para entrevistá-la, para, né, colher as informações que faltavam para eu fazer o relatório e concluir o estágio. E ela já era uma professora já 20 anos de carreira, mas ela não começou jovem. Então, ela já estava no processo de aposentadoria, veio a pandemia, e com essa transição, porque pelo menos aqui no Distrito Federal, o governo ele manteve esse esforço de não prejudicar o ano letivo, né? Então, fazendo assim investimentos de recursos, de chip para alunos, de internet para alunos, para não perder o ano letivo. Então, ele se esforçou para manter as aulas por extensão. Mas ela, como professora, ela, diante desse cenário, ela agilizou o processo de aposentadoria, porque ela se apavorou com esse negócio de dar aula para uma câmera do celular, para uma webcam, aula virtual. Então, assim, a alfabetização tecnológica hoje é indispensável, não é? Nessa atualidade que estamos enfrentando. Com certeza. E assim, a gente percebe eu percebo que a gente tem muita gente com tarimba, tem muito a ensinar, mas quando chega diante de uma telinha desse tamanho, não dá conta, não sabe como mexer, é apavorante. Então, a gente precisa pegar na mão e vamos junto, todos em prol da educação. Para você ver, uma pessoa que anos de carreira, imagina, como é que não tem outras? Ela foi uma das. Alfabetização, principalmente a alfabetização, a dificuldade, o desafio que esses professores tiveram para ensinar uma criança a ler e escrever. Então, assim, é de tirar o chapéu para quem foi, para quem se especializou, para quem foi atrás, para quem procurou formas de trabalhar com a mídia social. Eu falo em especial a essa turminha mesmo, principalmente da educação infantil e alfabetização, porque é um grupo que está em aprendizado, em processo, né? Está em desenvolvimento. Então, os professores que atuaram nessa faixa etária tiveram muito mais desafio
e conseguiram superar, né, do que foi difícil para as outras séries, para o segundo, terceiro ano, mas é uma turma que já está com desenvolvimento de letramento, de leitura já avançado, mas essa turminha que está aprendendo ainda, esses professores tiveram que rodar e rebolar e descobrir formas e meios de ensinar. Até porque eu acredito, eu sou muito de toque, eu sou muito de pegar e abraçar e contar. E isso foi uma coisa que que já estou acostumada com o ensino EAD, isso foi uma coisa que eu senti muita falta. Esse contato de poder pegar e abraçar meu aluno, e na hora que ele se formar, dar um abraço, e, enfim. Imagina um professor nessa área da educação infantil até o primeiro ano da alfabetização, que necessita também que o toque faz parte do aprendizado. É bem complicado, mas ao mesmo tempo, muitos tiveram um clique de não deixar essa tela ficar tão mecânica, que é o que nós aqui também, a gente trabalhou muito, tirar essa forma mecânica de trabalhar para humanizar, que já é complicado você não encostar, você não tocar, isso já é uma distância, uma barreira muito grande. Mas a gente precisa humanizar. Então, o trabalho também da tecnologia, além de aprender a trabalhar com ela, é humanizar. Como que a gente vai trabalhar humanizando sem estar perto? É outro desafio que a gente tem também. Essa fala é bem interessante porque a gente pode abordar 2 pontos. Um dos pontos é aquilo que você falou. Como a sociedade é dinâmica, está se transformando todo o tempo, a educação também precisa acompanhar essa transformação, né? Na mesma velocidade, a gente tem que procurar realmente conhecimento para atender as demandas que a gente está enfrentando. Um exemplo disso, a pandemia veio, né, esfregar na nossa cara essa necessidade realmente da gente se adaptar. E a outra coisa é justamente isso. É possível transformar a tecnologia, usar a tecnologia a nosso favor e trazer resultados tão bons quanto dentro da sala de aula, na educação presencial. É possível humanizar a tecnologia? Ah, com certeza é. Com certeza é. Eu acredito que não é quem quer faz. Eu vi durante esse período de pandemia algumas reportagens de professoras fazendo coisas maravilhosas dentro de casa com o que tinha, material reciclado. Eu adoro reciclagem, e eu vi a professora fazendo um mural com o que tinha, com panela, com um pedaço de rolo, para alfabetizar o aluno. Então, eu falei, poxa, que bacana. Então, ao mesmo tempo que ela criou uma coisa bacana, ela humanizou, porque ela trouxe uma tocha, ela ela teve uma didática maravilhosa, lúdica. A ludicidade, ela está em todo momento. Então, quando você utiliza da ludicidade para poder trazer o aprendizado, trazer a informação para aquela criança ou para o seu aluno, seja qual faixa etária for, a gente humaniza. Outra coisa importante é isso, é você não ficar assim, só em slides e vídeos. Vamos conversar, vamos explicar, vamos mostrar. É esse bate-papo. Então, embora a gente está aqui meio que roboticamente, a gente está humanizando a coisa. Hoje teve um fato interessante, atendi uma aluna hoje por telefone, que ela me perguntou assim, você é de verdade? Eu falei, eu sou de verdade. Ela, não, porque eu estou tão acostumada a falar com os robôs pelo telefone, eles atendem, oi, não sei o quê, você liga, não sei o quê. Eu falei, não, eu sou de carne e osso. Aquilo me deu uma coisa que eu falei assim, opa! Eu quase chamei ela pelo WhatsApp, falei, vamos conversar. Mas, assim, é isso. Então, a gente tem como humanizar, sim. Se a gente quiser, com esse meio virtual, as relações humanas mesmo, os abraços, os beijos e as coisas boas. E principalmente o ensinar sem perder o carisma, sem perder a ludicidade, sem ficar mecânico mesmo.
Eu acredito na educação sempre. A gente... Isso é muito bom. É muito bom porque nós vemos ao longo da história várias pedagogias que se transformam para atender a necessidade em que se passa a educação, né? Do tempo histórico, do tempo social, político, enfim. E hoje nós vemos que, na atualidade, a gente precisa pensar numa pedagogia histórico-crítica. Sim. Então, não adianta eu me formar, ir para a sala de aula, querer transmitir o conteúdo, né, ser conteudista, às vezes até dominar a didática, a metodologia, mas se eu não transformar essa ferramenta de forma que alcance realmente o aluno, né, a necessidade do aluno vai ser inútil, né, Ivana? Com certeza. E assim, cada um aprende de uma forma. É outro desafio que nós temos também, enquanto educadores, professores, né? Como eu vou atingir uma sala, como eu vou homogeneizar uma sala, uma turma, que cada um tem um jeitinho de aprender, cada um tem um tempo para aprender, cada um tem uma dificuldade para aprender. Então, assim, eu não acredito, né, em uma única forma de ensinar, uma única metodologia. Então, o professor, ele é versátil, né? E eu acho o máximo quando o professor é versátil. É claro que há momentos que o professor precisa ser conteudista. Então, ele precisa trazer aquilo, mas ele não precisa ficar com aquele negócio de assim, copia, cola, decoreba, não. Então, e utilizar, né, das ferramentas que ele tiver, por exemplo, trazer a realidade, né, a atualidade daquela criança, daquele aluno, para exemplificar história, geografia, matemática, utilizar de jogos, utilizar de momentos de convívio mesmo. Então, né, um bate-papo assim. Então, é outra coisa que eu acredito muito, que nós temos que utilizar de todas as metodologias que nós temos em momentos distintos para a gente poder alcançar a nossa criança, alcançar o nosso público, né? Eu, às vezes, assim, hoje, até com adultos mesmo, tem hora que eu sou mãezona, pego, encolho, vou pela mão. Tem hora que, com aquela mesma pessoa, eu sou mais taxativa, porque existem momentos que precisam ser mais limitados, né? Ó, não, é assim, é assim. E horas a gente vai brincar, horas a gente vai extrapolar e por aí vai. Nós estamos numa época em que cada vez mais se exige conhecimento, cada vez mais se exige autonomia. A autonomia do profissional, a autonomia que tem que ser gerada no professor, a autonomia que tem que ser gerada no aluno, no educando. Mas assim, é muito corrida, a nossa vida é muito corrida. A gente administra o tempo com o trabalho formal, a gente administra o tempo com os afazeres domésticos, enfim, cada um de nós exerce vários papéis, né, dentro no dia a dia, no cotidiano. E às vezes a gente se encontra com tempo limitado que a gente precisa escolher o que fazer, o que dá prioridade no momento. Por exemplo, é uma exigência hoje do professor ter pelo menos a formação superior aqui no Distrito Federal. Mas a gente já sai da faculdade sabendo que é importante o professor continuar aprendendo, esse aprender a aprender, né? Continuar investindo na sua formação, a formação continuada. A gente escuta muito isso, mas como que eu vou investir nessa formação continuada? Por que caminho como que eu identifico qual caminho percorrer? Considerando que meu tempo é escasso, né, devido às demandas do cotidiano, qual o seu conselho na formação de professores de como ele ir além da formação superior para atender às demandas que ele enfrentar? Primeiro eu penso assim, qual é a área que te agrada, qual a área que te toca o coração? É a primeira coisa, porque ser professor, você tem que estar tocado, seu coração tem que bater por aquilo, você tem que sentir muito gás. A gente não trabalha, a gente trabalha por amor e por dinheiro também, mas assim,
aquilo tem que te motivar, aquilo tem que te tocar, tem que te falar, poxa, hoje eu vou ensinar. Tem que fazer sentido, né? Sim, tem, não é só que, porque essa área está com o leque aberto, ela tem muito espaço no mercado. Não. Você vai ser um profissional medíocre se você for só por isso. Desculpa. Então, eu acredito assim, poxa, qual é a área que me interessa? Alfabetização. Então, vou buscar uma especialização em alfabetização. Eu aprendi na minha graduação, mas sempre tem coisas a mais para você poder explorar. Orientação, psicologia, psicopedagogia, né, que também na alfabetização é muito necessária, para você poder conseguir identificar dificuldades e assim, montar metodologias de ensino, né, montar um planejamento que possa atingir todos. Então, eu sempre falo assim, as pessoas me perguntam, Ivana, eu quero fazer psicopedagogia, eu quero fazer não sei o quê. Tá, quando você concluir, qual foi a área que te agradou? Você quer sala de aula? Quero sala de aula. Então, você tem um leque de oportunidades e coisas para fazer. Por exemplo, psicologia, psicopedagogia, alfabetização, motricidade, etc, etc. Não, Ivana, eu não quero sala de aula. Então, vamos para uma coordenação, uma orientação, uma gestão. Quer pegar a gestão? Vamos trabalhar nessa área. Então, eu sempre oriento ver aquilo que te toca, aquilo que te agrada, aquilo que eu, por exemplo, eu gosto muito dessa área do cognitivo e do aprendizado. Então, eu meio que vou fazendo de tudo um pouco, porque eu gosto de todas as áreas da educação. É claro que é necessário que eu me especialize em uma, mas de antemão, a primeira coisa que você faz é o que eu quero depois daqui? Me formei, eu quero atuar em determinado segmento. Então, vamos especializar naquilo. Se você quer atualizar em educação infantil, vamos fazer um curso de motricidade, né? Para poder trabalhar a questão motora daquelas crianças. Eu quero trabalhar eu quero alfabetizar. Vamos pegar o jardim ali e vamos trabalhar mais a alfabetização. Eu sempre oriento isso. É aquilo que te move, aquilo que te brilha os olhos. E você fala assim, poxa, é isso, que te faz sorrir. Então, quando você escolhe um curso que ele te faz sorrir, e quando você pensa, poxa, ele é árduo, mas ele me alegra o coração, e depois você pensa numa graduação, uma pós-graduação, uma especialização que também vai te dar esse mesmo sentimento, por aí. E até mesmo quando eu oriento o pessoal, quando vai fazer um TCC, eu falo assim, qual é o tema que você sente prazer em falar dele? Porque você pegar um tema por pegar, você não vai conseguir desenvolver. E quando você pega um tema, é como se fosse fazer mesmo uma monografia. Vai pegar um tema que vai te dar prazer em falar, que você vai sentir, falar, poxa, eu quero falar disso, e vai desenvolvendo. É assim que eu penso. Muito legal. Não sei se respondi. Claro que respondeu, porque tem isso também, né? A questão do tempo, a gente sabe a necessidade de investir no conhecimento, mas às vezes acaba deixando para lá porque não sabe em que investir, não tem muito tempo, tem a gente que procura justificar com o salário é pequeno, ganhamos pouco, como é que a gente vai continuar investindo na nossa formação? Você me perguntou do tempo. E assim, a questão do tempo, eu não tenho... eu sempre oriento assim, terminou o curso, dá uma descansada e, se puder, volta logo, sei lá, 3 meses depois para iniciar os estudos. Mas tempo é um negócio, é uma coisa que cada um tem o seu. Então, não dá para a gente falar assim, igual você me perguntou, como é que a gente, dentro dessa dinâmica toda, dessa rotina, trabalho, casa, marido, filho e N coisas, e pandemia, como é que eu vou dar meu tempo? É muito difícil, isso é muito pessoal. Mas eu sempre eu prezo, assim, não demora muito. Se você quer, se você vê que você consegue ali uma brechinha, vamos atrás. Vamos correr e vamos fazer. Se não dá, tá vendo que não dá conta? Para e volta em outro momento. Mas o tempo é o único desafio que nós temos nisso tudo,
que é um ponto negativo, é o tempo que a gente muitas vezes não tem. A gente sabe que a carga horária do professor vai além de dentro da escola, né? Opa. Ou se é. Então, assim, realmente é um grande desafio, mas eu lembrei de algo que eu quero também te perguntar, justamente nesse cenário de pandemia, porque na pandemia, a sensação que eu tenho é que as famílias valorizaram mais a escola, valorizaram mais o trabalho do professor, porque, claro, pai e mãe não é professor, a gente sabe que um não substitui o outro, professor também não é pai, não é mãe, mas a gente viu a necessidade da importância dos dois trabalharem em conjunto, escola, professor e família com a escola e professor em prol desse benefício comum, desse interesse em comum que é o aprendizado do aluno, que é a formação ali da criança, do adolescente, do jovem. Qual o seu conselho para o professor, para a escola, visto que não é necessário apenas conquistar o aluno, não é necessário apenas entender como que o aluno aprende, mas é necessário conquistar também a família, estabelecer essa relação em conjunto para realmente alcançar a proposta do ensino da aprendizagem com maior qualidade. Eu sempre defendi esse elo, escola e pais. Elo mesmo, porque é uma forma cíclica. Então, é escola, pais, ou responsáveis, né? Então, assim, eu sempre acreditei que o aprendizado funciona melhor e a gente tem melhores resultados uma vez que a escola trabalha junto com pais e responsáveis e os pais e responsáveis vêm de encontro para a escola pedir socorro ou orientação ou participar mesmo, ser participativo. Reunião de pais é o melhor momento que um pai pode ter. Às vezes o pai não tem tempo para ficar em casa acompanhando aquela criança. É muito da nossa realidade. Mas se ele participar, desculpa, ai meu Deus, espera aí. Mas se ele participar, pelo menos das reuniões, e tomar parte de como está o desenvolvimento do filho dele, isso já é meio caminho andado. Não há necessidade do pai estar todo dia, mãe todo dia na escola, na porta do professor, não é. Mas pelo menos participar das reuniões de pais e mestres, isso é importante. Porque a escola vai sentir que aquele pai está preocupado, aquela mãe está preocupada e pode contar com ele, bem como os pais também saberem que podem contar com o professor. Então, eu defendo muito isso, a questão de trabalho, escola, casa, casa, escola. É uma necessidade, é uma realidade que hoje os pais estão vendo que é importante que eles tenham valorizado o trabalho do professor, né, do educador, de toda a escola, né, porque não é só o professor, é a escola como um todo. E eles verem o quão é necessário essa parceria, porque na hora que a bomba solta só para um lado, a responsabilidade, o fracasso ou sucesso fica na mão do professor. E eles estão entendendo que não é isso. O fracasso ou sucesso depende da unidade, do trabalho em conjunto, de escola e a casa. Não é só o pai largar o filho lá na escola para desafogar do trabalho, porque educar é trabalho, né? Mas a educação, ela é incumbência de ambos, né? Não dá para terceirizar essa responsabilidade só para a escola ou só para a família, né? E tem uma coisa que a gente tá vendo que aconteceu muito, desculpa te cortar. Tudo bem. Os pais jogarem a questão de valores para a escola, inserir valores para as crianças. Tá, a gente pode dar continuidade, mas assim, isso vem de lá, da casa dele. E não é só vestir, calçar e alimentar. Tem outras coisas por trás disso que não é papel da escola, mas a gente faz e a gente colabora, a gente dá continuidade porque é também nosso papel, é humanização do nosso trabalho. Por isso que a gente é diferente. Olha, é um vídeo antigo
acho que de 2016, que eu vi esses dias que eu estou pesquisando sobre educação e cidadania, e eu vou te falar, viu, Ivana, mais uma vez, eu reconheço a importância do estágio. Eu não sei, eu acho que eu tenho um pouco de dúvida em alguns cursos que não colocam o estágio como obrigatório, viu? Eu tenho uma certa dúvida, um pé atrás, porque o estágio faz a gente ir além. E é uma característica que tem que estar na vida do professor. Então, eu acho que saindo da faculdade, indo para a prática, ele já tem que ter a consciência disso. E o estágio, ele dá uma ideia, assim, para a gente, um vislumbre de como vai ser na prática realmente. Então, eu tenho sido confrontada em muitas coisas, aprendido muito mais, sendo estimulada e realmente não me estagnar, sabe? Não me conformar já com conhecimento que já vem pronto, mas essa questão da autonomia é realmente da gente desenvolver esse pensamento crítico, de irmos atrás mesmo, estarmos a todo tempo crescendo, aprendendo. Então, eu vi esse vídeo, até antigo, mas encontrei esse vídeo de uma juíza que está deliberando sobre vários infratores. Então, ela vai chamando de um por um, olha, você cometeu esse crime, você vai cumprir ou pagar esse tanto de fiança ou tanto de cadeia. E aí, nesse processo que ela vai chamando um a um, de repente ela chama um criminoso que ela reconhece. Tá aí ainda, Ivana? Ivana? Ivana, você está aí? Aí, voltou. E então ela reconhece como um ex-colega de classe no ensino fundamental. Aí ela, né, delibera sobre ele, aí fala, senhor, eu quero te fazer uma pergunta. Você estudou, frequentou a escola tal? Quando ele levanta o olhar, ele reconhece que diante dele ali, a juíza era uma antiga colega de classe. Ele começa a chorar. E me chamou muito a atenção a postura dela, porque apesar de estar ali para aplicar a lei, né, a lei, ela, como diz assim, ela não abre regalias, né, para ninguém, mas ela vem realmente muito forte sobre todos. Mas ao mesmo tempo, ela permaneceu com uma atitude humanizada, liberando a sentença sobre ele, mas ela repete as palavras, ela diz as palavras assim, ó, eu lamento que você tenha tomado esse rumo na vida, e eu de coração eu desejo que as coisas melhorem para você, eu desejo um futuro melhor para você. E então depois ela tem a oportunidade de reencontrá-lo, ele entra em um programa em que a ascendência é reduzida, e é incrível como ele usa ela, essa colega, como motivo agora de inspiração para tomar escolhas melhores, tomar um novo rumo na vida dele. Ivana? Ivana, você tá aí? A internet me ajuda. A internet Voltou. Aqui tá oscilando. Voltei. E aí, ele acaba usando ela como inspiração, por conta também da postura dela, que ela teve essa postura humanizada, ao invés de deixar ele mais para baixo ainda, ela foi incentivar ele, foi levantar ele, olha, acorda para a vida, você pode ter escolhas melhores que possam melhorar a sua vida, né? Então, assim, foi uma experiência muito incrível, e essa postura humanizada tem que estar lá na justiça, tem que estar lá em todas as esferas, né, da sociedade, todas as profissões, e principalmente com nós, professores, porque lidamos diretamente com pessoas, né? Tem uma frase que é clichê, que fala assim, que um professor, ele constrói ou ele destrói a vida de uma criança. A gente não pode se responsabilizar, mas ao mesmo tempo somos responsáveis pelo início acadêmico dessas crianças. Eu falo crianças porque é lá do comecinho mesmo. Então, nem todo mundo gosta de estudar.
mas vai da gente, é uma responsabilidade nossa trazer para que aquelas crianças se espelhem e queiram ir para a escola, nem que seja para ver o professor, nem que seja para... A gente estava falando sobre a questão do poder que o professor tem, né, na vida do aluno. Então, assim, a gente tem mesmo um poder muito grande, uma responsabilidade muito grande para levantar ou derrubar. E, como eu falei da frase clichê, né, nem que seja para o aluno olhar, ele não gosta de estudar, mas ele quer ir para a escola porque a professora traz paz, o professor é agradável. Por algum motivo, a gente tem que fazer aquela criança ir para a escola. Ela vai estudar, ela vai acabar aprendendo, mas por um motivo, ou porque ela gosta, ou porque ela gostou da matéria, ou porque a gente explicou melhor, ou porque ela vê na gente um espelho de inspiração, enfim, por N motivos. Nós temos uma carga muito grande. Às vezes as pessoas falam assim, mas tá exagerando. Não, não é não. É uma responsabilidade que nós trazemos quando nós somos fiéis àquilo que a gente está propondo a fazer, quando a gente se dedica mesmo a ser, de fato, professor. A gente carrega uma bagagem, tem umas charges de fala, a gente é psicólogo, mãe, tia, professora, médica, enfermeira. É isso aí. É isso. Então, quando eu me vejo professora, eu me vejo quando o meu aluno, meu acadêmico, seja ele um senhor, uma senhora, se ele precisar de um colo, de um abraço, eu estou aqui para dar. Se precisar de um puxão de orelha, nós vamos dar. Se precisar de pegar na mão, vamos lá fazer junto, a gente vai fazer. E é por aí. A carga é grande, mas vale muito a pena. Ivana, já teve algum momento na sua vida que você pensou, por que eu escolhi educação? Onde eu amarrei meu jegue? Essa internet está uma beleza hoje. Aí, voltou. Em algum momento da sua vida, você se arrependeu de ter escolhido a educação? Nunca. Eu vou te falar uma coisa. Eu descobri que eu queria, eu descobri que eu queria, e o mais engraçado, eu adoro o pó do giz na mão. Eu quis tanto ser professora que até hoje, assim, é pena que nós não temos mais, mas assim, aquele pozinho na mão, ressecando a mão, raspando no quadro, não aquele não, mas aquele ai, é um prazer enorme, adoro. Então, assim, nunca esqueço do que eu queria. É aquilo que você falou, né? Realmente permitir se envolver, né? Não somente pela questão do profissional, porque às vezes a gente pensa assim, não ser profissional é ser sério, né? É ser engessado, mas não, a educação, ela abre essa oportunidade de manter essa conexão, né? De aflorar os seus sentimentos, porque nós somos sentimentos também, né? Nós somos intelectuais, pensantes, né, dotados de capacidade de raciocinar, mas nós também somos cheios de sentimentos, de emoções. É importante permitir isso. Eu lembro que eu acho que talvez isso faça diferença na vida de um professor também, de como ele pode influenciar seus alunos. Infelizmente, a conexão caiu pela segunda vez. Nós tentamos retornar por outra rede, mas infelizmente também não foi possível registrar. Nós finalizamos a conversa para concluir, né, o raciocínio, o assunto, mas você pode perceber aí uma série de recomendações, instruções, conselhos para o professor na sua prática pedagógica. A escola na contemporaneidade.
As mudanças no mundo do trabalho exigem um novo tipo de trabalhador, educado sob uma nova pedagogia, cujo objetivo é fornecer-lhes as competências necessárias para as incertezas que se apresentam diante das mudanças frequentes nos processos de produção. Alterações na educação escolarizada. ênfase na educação inclusiva, ensino médio integrado, concomitante e sequencial, ampliação da educação superior e diversificação do ensino superior, crescimento da educação à distância e lógica do aprender a aprender. A busca da educação de qualidade, necessidade de fortalecimento da pedagogia histórico-crítica. A escola, embora reprodutora das desigualdades sociais, pode contraditoriamente contribuir para a transformação da sociedade. A pedagogia histórico-crítica se desenvolve nos anos de 1980 no Brasil, com base nas ideias do professor Dermeval Saviani, também em uma perspectiva crítica progressista voltada para uma concepção contra-hegemônica da sociedade. Essa tendência pedagógica tem base no materialismo histórico e estabelece para o professor o papel de mediador do processo de ensino e aprendizagem, de modo a retomar seu papel de autoridade no processo de ensino, sem que isso se confunda com autoritarismo. O professor domina conhecimentos que devem ser apropriados também pelos alunos. Então, cabe a ele organizar intencionalmente e sistematicamente o processo de ensino. O aluno é considerado sujeito histórico e social, portanto, os conteúdos precisam ser contextualizados, além de ter sentido e significado postos pela praxis social, econômica e política em que a escola está inserida. Os métodos de ensino são definidos de acordo com os objetivos de ensino. Que o homem é um produto da história, né? E que a educação tem o papel de permitir que as novas gerações se apropriem, né, da riqueza acumulada pela humanidade ao longo do tempo, né? Então, a outra linha de investigação é da análise histórica e da história da educação. Então, são essas três linhas de investigação, né, da política educacional, da teoria da educação, né, ou pedagogia, e da história da educação, sendo que a central, obviamente, é a teoria da educação, que é aí que vem uma contribuição, de certo modo, original para o campo da educação e da pedagogia. Durante a entrevista com a tutora Ivana, nós podemos extrair uma palavra muito importante em que ela usou, se caracterizando da educação dentro do uso das tecnologias. Mas acredito que essa palavra ela pode ser aplicada a todas as profissões, todas as áreas de atuação dentro de uma sociedade. A palavra é humanização. Nós podemos pensar que tudo que nós formos fazer, nós podemos fazer de uma forma humanizada, nos colocando no lugar do outro, desenvolvendo um pensamento de colaboração, até mesmo de solidariedade. Eu quero finalizar esse projeto deixando essa reflexão de como somos humanos e de como podemos desenvolver essa humanização, pensando no outro, se colocando no lugar do outro e entendendo que todos nós fazemos parte de uma grande comunidade. Okay, Mr. Booth, I have a question for you. Yes, ma'am. Did you go to Nautilus for middle school? Oh my goodness. Oh my goodness. I'm sorry to see you there. I always wondered what happened to you, sir. Oh my goodness. This is the nicest kid in middle school. Oh my goodness. He was the best kid in middle school. I used to play football with him, all the kids, and look what has happened. I am so sorry to see Oh you. my goodness. Mr. Booth, I hope you were able to change your ways. Good luck to you. Oh my goodness.
what's sad is how old we've become. Oh my goodness. Good luck to you, sir. I hope you're able to come out of this okay and just lead a lawful life. Booth was released from jail on Tuesday after serving 10 months. His family was there to greet him, and so was Judge Glazer. Take care of your family, try and get a job, stay clean. You're going to do something good for somebody else. That's what you got to do. The judge had some tough love advice for him. This is a group effort to see you succeed. Don't let us down. I won't, I promise not. Na ausência de humanização e cidadania, a lei está para garantir que a justiça seja aplicada a todos. Na ocasião do vídeo, uma juíza está deliberando sobre condenados, sobre pessoas que cometeram infração, mas o que me chamou a atenção é que na ocasião a juíza está aplicando a lei, mas ela acaba reconhecendo em um dos criminosos ali um colega de turma, um colega de classe do ensino fundamental. E ao invés de ser dura, acredito que a justiça ali já estava sendo dura e punindo o suficiente. Daí ela decidiu liberar a sentença sobre ele, mas ao mesmo tempo motivá-lo, desejando que ele vivesse uma vida melhor, que ele definitivamente vivesse do lado da lei, que ele ficasse longe das drogas e procurasse um trabalho. Posteriormente, ela tem um reencontro com esse colega e um abraço assim rápido, mas um sorriso estampado no rosto e ainda motivando ele. A família, as pessoas estavam depositando um voto de confiança, estavam acreditando nele e mais uma vez encorajando ele a mudar de vida. Então ele encontra nessa juíza uma colega de escola em que ele pôde se recordar que em outro tempo ele tinha um futuro promissor, ele era um aluno inteligente, dedicado e por algum motivo ele acabou fazendo escolhas que levaram ele para outro caminho. Então, com essa reflexão também, eu quero dizer que nós, em cada um de nós, há o poder de escolha. Como eu já disse, a cidadania minha diz direito a mim. Eu não posso exercer cidadania pelo outro. Eu posso sim pensar em exercer num contexto de que eu faço parte de uma sociedade e isso tem uma certa interferência. Mas eu não posso exercer a sua cidadania, aquilo que é de responsabilidade de você. Eu não posso fazer escolhas por você. Cada um de nós vamos responder pelas nossas próprias escolhas. Então, nós colhemos aquilo que nós plantamos e o poder de escolha está em cada um de nós. Eu não quero dizer para você, a juiz, talvez a gente colocando aqui que a juíza é branca, o criminoso é preto. Eu não quero dizer para você que eles tiveram as mesmas condições de vida. Apesar de estarem inseridos na mesma escola, talvez aquele criminoso pode ter sido vítima de preconceito, de bullying, talvez, não sei. Mas o fato é que todos receberam uma mesma educação, talvez em contexto familiar diferente, em contexto social, morando em bairros diferentes, com influências diferentes, talvez, mas cada um de nós fazemos as nossas escolhas, mesmo sendo expostos a determinadas situações, nós temos a condição de escolher em qual área nós vamos demandar, investir mais esforço, mais trabalho. Então, que nós possamos investir esforço, investir trabalho na educação, na cidadania, naquilo que é certo, naquilo que é correto de se fazer. Vamos desenvolver esse pensamento crítico sobre as coisas, essa capacidade de autonomia, de decisão, apesar de sermos influenciados pelo meio,
mas nós é que temos o poder de decidir e definir o nosso destino. Muito obrigada a você que me acompanhou até aqui. Eu quero agradecer a todas as pessoas que me apoiaram nesse processo. Com certeza foi o melhor que eu pude oferecer, foi o melhor da minha dedicação, o melhor do meu tempo. Muitas pessoas estavam por trás, me apoiando, cuidando da minha filha quando preciso, meu marido principalmente, me dando apoio psicológico, moral e também suprindo as demandas da casa, né, da filha. Então ele foi com certeza uma das colunas, um dos suportes e uma das energias que me motivou a conseguir finalizar esse estágio. Agora passar para o próximo passo. Então eu quero agradecer a você que me acompanha até aqui, quero agradecer a você também que faz parte da minha família e que me apoiou, me incentivou e me ajudou a conseguir vencer mais essa etapa. Muito obrigada e até mais!